Bom, nesse gabarito das entrevistas a gente vai fazer aqui o exercício 151, um exercício médio, que, para ser bem honesto, ele parece mais um exercício fácil, mas enfim, a gente não precisa julgar o critério aqui do LeetCode, e o nome do exercício é Reverse Words in a String. O enunciado ele fala ali que a gente vai receber uma string de valor S e que a gente precisa, obviamente, inverter as palavras dentro dessa string. E eu vou ressaltar isso que são as palavras e não os caracteres, porque se a gente olhar ali no exemplo número 1, ele fala the sky is blue, ele espera que a gente retorne blue is sky the, ok? E aí ele define que palavra é uma sequência de caracteres que não sejam espaço e que todas as palavras dentro de S serão separadas por pelo menos um espaço. Mas tem uma nota ali que fala que S pode conter tanto espaços em branco no começo, quanto no fim, quanto entre as palavras. Então não necessariamente você vai ter uma string que só é utilizado um espaço como separador, você pode ter múltiplos espaços. E o retorno esperado basicamente é uma string em que as palavras elas estão invertidas e que são separadas por apenas um espaço em branco, certo? Ele tem aqui nossos exemplos, eu peguei esses exemplos aqui, eu joguei lá no nosso editorzinho e a gente vai usar eles como validador, vamos dizer assim, desse exercício. E os constraints aqui são bem simples, basicamente ele fala que S vai ser maior ou igual a 1, mas menor ou igual a 10.000 e que S contém apenas letras, dígitos e espaços em branco. E que pelo menos uma palavra é provida dentro de S, então não tem um cenário em que S não tem uma palavra. E para quem trabalha com JavaScript, já está pensando que tem uma maneira muito fácil de fazer isso, utilizando basicamente as funções nativas do JavaScript. E quais são elas? Primeiro, o que a gente precisa fazer? A gente precisa dar um trim nesse S justamente para garantir que os espaços em branco no começo e no final da nossa string eles vão ser removidos. Então aqui no nosso exemplo número 2, o hello world, a gente só vai ter agora o espaço em branco entre hello e world. E aí a gente precisa pensar o que a gente vai fazer. A primeira coisa que a gente vai fazer é dar um split. E o que a gente vai usar nesse split? O split basicamente é que nem no PHP a gente tem um explode, você delimita um separador ou um delimitador em que a string vai ser separada e vai se tornar uma array, sendo cada índice o subset dos valores que estavam naquela string. Então, de maneira mais simples, basicamente ele vai pegar aqui no exemplo número 1 e essa frase vai pegar os espaços, separar essa string vai converter na verdade essa string em uma array e cada uma dessas palavras ali no primeiro exemplo vai se tornar um índice dentro dessa array. Mas, para quem é atento, no exemplo número 3 e no exemplo número 4, você vai ter índices em que o valor é uma string vazia. E justamente o enunciado ele fala que ele não quer strings vazias. Então a gente precisa garantir que a gente está filtrando o que não for vazio, né? Ou o que for vazio no caso, né? Então como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer aqui um diferente de espaço vazio, certo? Então, deixa eu dar uma quebradinha aqui. Na verdade, aqui é só string vazia. E o que a gente precisa fazer? A gente vai usar uma funcionalidade do JavaScript chamada reverse. Reverse ele vai pegar a sua array e vai justamente revertê-la. Então, preciso remover esse ponto e vírgula aqui. Ele vai pegar a nossa array e vai inverter os valores de trás para frente, obviamente, né? E por fim, a gente precisa dar um join. E aí o nosso join vai ser, vamos dizer, ele vai ser o implode, né? Vai ser a junção dos elementos dessa array em uma string nesse caso, e o separador vai ser um único espaço. Então aqui é onde a gente vai garantir que a nossa array, que por hora ela é formada por caracteres únicos, sem espaço, vai se tornar agora uma string separada por espaços únicos, certo? E na verdade a gente pode até aqui retornar isso daqui para facilitar um pouco o código. Então se a gente abrir aqui nosso Quokka, a gente vai ver que os nossos testes todos estão retornando positivos, justamente porque o que a gente está recebendo está sendo igual ao que a gente está retornando. Nesse código aqui a gente não tem muita otimização que a gente pode fazer, pelo menos não que eu consiga ver. Uma otimização que a gente poderia fazer aqui é basicamente dar o trim e o split. E se a dimensão de S for igual a 1, a gente não roda o filtro e não roda o reverse e não roda o join. Mas isso vai meio que alocar mais memória, né? Então, para ser honesto, como eu disse para vocês, essa aqui é uma solução muito mais fácil se você tem um suporte da língua. Eu acredito que com o PHP também seria muito simples de fazer isso.
mas a gente pode, nesse caso, retornar o código mais simples. Então, se a gente jogar isso no nosso LeetCode, vamos dar uma olhada aqui, Run Code. Beleza, ó, passou aqui, runtime muito bom, 68 milissegundos, e eu vou dar uma submetida aqui. E beleza, ó, rodou em 88, não foi dos mais rápidos, mas eu acho que isso é um pouco do LeetCode, as variações, vamos ver se eu rodar de novo, se ele muda um pouco. Ó, foi para 124, vou dar mais uma vez, não vai dar mais uma vez, basicamente, mas com o mesmo código aqui para vocês verem, com o mesmo código eu fui de 76 até 124, então, novamente, não dá para confiar no LeetCode na questão de runtime, mas esse aqui, vamos dizer que é o código, um código muito otimizado para esse exercício, vai depender, obviamente, do runtime da plataforma que você está testando. E esse código, em termos de complexidade, vai ser basicamente a dimensão de S, né? Então, vai ser a O de N. E em questão de espaço também, a gente só tem um uso de memória, né? Então, é uma solução bem performática que, novamente, para quem trabalha com JavaScript, consegue fazer isso. Uma versão disso em uma outra linguagem envolveria você, por exemplo, ao invés de depender das funções nativas do JavaScript, seria você iterar a palavra letra por letra, na verdade, e pular quando for múltiplos espaços vazios, né? Mas nesse exemplo aqui não tem nenhum constraint de não usar as funcionalidades nativas da linguagem, então a gente consegue utilizar sem problema algum, certo? Então é isso, esse aqui foi o exercício 151, que nem eu falei, um exercício de complexidade média, mas que para quem desenvolveu uma solução como essa parece ser muito mais simples. E basicamente é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida aí no código, ou tiver alguma sugestão, deixa nos comentários. E vejo vocês semana que vem no próximo Gabaritando as Entrevistas. Tchau, tchau.